Como fazer um cliente se encantar por você e por seu trabalho e fechar o negócio. Vamos dizer que você já possui seu site, seu portfólio ou um perfil comercial ativo na internet e que depois de algumas procuras, alguns orçamentos enviados online, surgiu finalmente a oportunidade de você encontrar um potencial cliente frente a frente. Nessa hora é preciso ter alguns cuidados para evitar que todo o esforço e negociação vão por água abaixo por conta de detalhes. O primeiro ponto que você precisa ter atenção é a sua própria apresentação, a sua apresentação enquanto pessoa. Tome sempre cuidado para que a sua escolha de roupas seja de acordo com o perfil do cliente, mas também com o local em que ele agendou a reunião. Além disso, cuide-se para evitar linguajar que não estejam de acordo com a situação na qual você se encontra. Lembre-se, você não está indo para a praia com os amigos, nem saindo com o namorado ou com a namorada. Você está indo para uma reunião de negócios. Então, seu linguajar deve agir de acordo com este ambiente. Por fim, cuide-se também para sempre chegar um pouco antes do horário marcado. Não é o cliente que tem que esperar por você. O ideal é que, quando ele chega ao local, você já esteja lá, preparado para dar início à reunião. Um segundo ponto que é indispensável em qualquer primeira reunião de prospecção com o cliente é fazer uma pesquisa prévia sobre ele. Seja ele uma pessoa física ou uma empresa, o ideal é que você tire algum tempo antes da reunião para pesquisar e entender melhor quem é que está te procurando. Isso envolve saber a história do cliente ou da empresa, quais serviços ou produtos que ele oferece, para quem ele oferece, o que ele tem feito atualmente no mercado, se você concorda ou não com as posturas dele. Tudo isso ajuda bastante, porque normalmente o cliente nos procura já com uma ideia de projeto na cabeça, mas nem sempre o que ele pensa que é ideal para ele realmente é o ideal para ele. Então essa pesquisa prévia, lógico, aliada a tudo que você vai conversar com ele durante a reunião, vão te dizer se o que ele deseja fazer é realmente o que a empresa dele ou o negócio dele precisa de fato. Vamos dizer que ele te procure dizendo que quer criar panfletos porque a loja dele não está vendendo tanto. E você, de acordo com sua pesquisa, depois que você conversou com ele, percebe que, na verdade, não é um problema de divulgação, mas sim de sinalização interna. Então você pode oferecer, ao invés do panfleto, um projeto de sinalização que realmente vai resolver o problema dele. Além disso, ela vai passar uma imagem de profissionalismo para o seu potencial cliente e também uma ideia de que você está realmente interessado em desenvolver o projeto, já que por conta própria buscou informações antes mesmo de encontrar com ele. Um outro ponto importante que você deve prestar atenção antes da reunião é o seu portfólio. O ideal é que você tenha um portfólio atualizado com seus trabalhos mais recentes para mostrar para o possível cliente na reunião. Além disso, se você tiver, é melhor ainda que você apresente projetos relacionados à área de atuação do cliente. Isso mostra para ele que você já tem experiência no assunto e também como você resolveu problemas de possíveis concorrentes dele. Acredite, isso realmente faz toda a diferença quando o cliente vai optar por qual empresa ele vai escolher, por qual profissional ele vai escolher para desenvolver o serviço dele. Então, certifique-se de que você vai levar com você algum equipamento, que seja um computador, um laptop, um tablet e, por último, um celular. Eu não recomendo você fazer reuniões com o celular, porque além da tela ser muito pequena, ele também é um dispositivo que tem muito tipo de notificação e que acaba às vezes sendo até difícil de controlar. Imagina que você está no meio de uma linha de pensamento com um cliente completamente focado no que você está dizendo e seu celular toca. E essa linha ela é quebrada e às vezes o cliente ele perde o foco, começa a fazer outra coisa. Então o celular eu não recomendo, para mim não é o ideal, mas se for só o que você tem, com certeza é melhor do que chegar lá sem nada para apresentar. O tablet e no computador, além de terem telas maiores, eles também têm um controle melhor sobre essas notificações. Sem dúvida, se você tiver oportunidade, leva o laptop, porque eventualmente pode acontecer de você precisar abrir algum arquivo, abrir mais coisas, e aí o laptop ele com certeza vai te atender melhor ainda do que um tablet. Então certifique-se de que você tem um portfólio recente. O ideal é que você tenha, se você já tiver, peças previamente desenvolvidas para outras empresas que atuam no mesmo segmento que esse seu possível cliente, mas que também você tem a possibilidade de abrir outras peças e de mostrar mais materiais para ele se a reunião desenrolar para esse lado. O quarto ponto que eu acredito que precisa também de uma atenção da sua parte é a possibilidade de você apresentar uma proposta.
Hoje em dia, é um pouco mais difícil de você conseguir marcar uma reunião com um possível cliente. A questão do tempo tem sido nosso bem mais valioso, então nem todo mundo está disposto a oferecer um pouco dele para uma empresa, uma pessoa que ele não conhece. Qual que é o trajeto mais fácil normalmente? É a pessoa entrar em contato por telefone ou e-mail, solicitar uma proposta enviada virtualmente mesmo e a partir dali decidir, baseado, às vezes, na maioria das vezes, no preço. É lógico que, assim, em algumas vezes, a reunião, o motivo da reunião é justamente você conseguir identificar quais itens vão ser orçados. Mas dependendo do primeiro contato, das informações que você já consegue levantar com o cliente, você vai ter condições, sim, de apresentar uma proposta. Por exemplo, se o cliente te liga e fala, vou abrir um pet shop, estou precisando de uma identidade visual. Bom, não tem muito o que fazer, ele vai realmente precisar de uma identidade visual. O que você pode discutir com ele na reunião são as outras peças, as peças colaterais. Será que ele vai precisar de uniforme, de fachada, de sinalização interna, material de divulgação? Isso você pode discutir com ele, mas pelo menos você já tem a oportunidade de levar uma proposta de identidade visual, por exemplo, e sair dessa reunião com pelo menos um serviço fechado. E aí, no caso dessa proposta, o conselho que eu vou te dar é que você tire um tempo para pensar e montar essa proposta de uma forma que encante ou pelo menos surpreenda positivamente esse possível cliente. O que eu quero dizer com isso? Para um pouco e pensa na estrutura da proposta, em como você vai imprimir essa proposta, como que o cliente vai manusear, como que você vai entregar para ele. Por exemplo, as propostas aqui da AVE hoje, elas são montadas da seguinte forma. Elas têm a capa, que é impressa no papel vegetal, só contendo a marca, a subcapa, que é impressa no papel craft, contendo uma frase de chamada, as páginas internas, que são impressas em papel pólen mais creme, e a última parte, que é impressa novamente no papel craft da gramatura mais alta. Todas elas são unidas por um ilhóis preso na extremidade esquerda superior da página. Trabalhando um pouquinho, mostrando um pouquinho mais ela em detalhes, a gente pode ver aqui na tela, e aí vale ressaltar que esse modelo de proposta que eu estou mostrando, que é o modelo de proposta digital da AVE, e aí você pode falar assim para mim, pô, Felipe, mas você acabou de falar que tem que levar a proposta impressa. Sim, mas como a gente recebe muita solicitação de orçamento de empresas e pessoas de outros estados que não aqui no Espírito Santo, nem sempre a gente tem a oportunidade de apresentar pessoalmente a proposta. Então a gente fez uma variação dela para o meio digital também, e aí eu vou mostrar isso para você, apenas para você ter uma ideia do tipo de conteúdo que está presente na proposta da AVE Design hoje. Então, começando pela capa, a gente já tem o logo e uma frase para incitar, despertar esse desejo de mudança, de fazer algo diferente no possível cliente. Aqui no caso da AVE, a gente usa muito a frase seja bold ou italic, nunca regular. Bom, a gente acredita que essa frase, ela posiciona a AVE como um estúdio diferenciado, mas também incita o cliente a se diferenciar da sua concorrência, através dos serviços da AVE Design, claro. Indo para a segunda página, a gente tem um breve texto de boas-vindas. Então, aqui no caso, a gente tem olá, o nome da pessoa, obrigado por depositar na AVE Design a confiança para desenvolver este projeto. Para nós, é sempre uma alegria muito grande participar e ajudar em decisões importantes como essa. Nas páginas seguintes, você encontrará tudo o que precisa saber sobre a sua proposta. Seja bem-vinda ou bem-vindo à AVE Design. Então é apenas um textinho introdutório para dizer para o cliente, para mostrar para o cliente que você está feliz, que você está agradecido por ele ter considerado a sua empresa ou a sua pessoa para desenvolver esse projeto para ele. Na página seguinte, a gente já entra um pouquinho mais para falar dos diferenciais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um texto falando desde quando que a AVE existe, você pode falar também há quanto tempo você está presente no mercado, quantas empresas mais ou menos você já atendeu, ou quantos projetos você já entregou, se foram empresas locais, do estado, nacionais ou internacionais. No caso aqui da AVE, a gente escreveu da seguinte forma: atuante no mercado desde 2014, a AVE Design já entregou projetos para mais de 200 empresas, localizadas dentro e fora do Brasil. Ao longo de nossa trajetória, recebemos prêmios e reconhecimentos nacionais, entre eles, aqui é uma breve apresentação das nomeações ou dos prêmios que a AVE já recebeu no mercado.
Se você não tiver isso, não tem problema, tá? Você pode focar em outras características aí, em outros diferenciais da sua empresa. Aqui, como eu disse mais anteriormente, como é uma proposta virtual, a gente colocou também o link para que o cliente possa visualizar cada um desses projetos que foram ou nomeados, tiveram menção honrosa ou efetivamente ganharam algum prêmio. Por fim, a gente encerra essa segunda página falando da estrutura aqui da AVE. Então a gente incluiu o seguinte texto: desenvolver seu projeto com a AVE Design significa optar por ter ao seu lado uma equipe de profissionais especializados em diferentes áreas, como design, publicidade e jornalismo, que são as áreas da equipe aqui da AVE, dos membros da equipe aqui da AVE. Sempre combinadas para entregar de forma personalizada o melhor projeto para a sua empresa. Então a gente apresentou a empresa, a gente apresentou o profissional, mostrou para ele como que o mercado tem reconhecido, como que o mercado tem aceito os trabalhos que têm sido desenvolvidos e, por fim, fala um pouco da equipe. Na próxima página, a gente já vai incluir uma questão de referência. Como eu disse no portfólio, é importante você ter seu trabalho atualizado, seu portfólio atualizado com as peças mais recentes, mas, se possível, é importante também você você mostrar para o cliente que você já atendeu outras empresas da mesma área de atuação. Isso vai mostrar para ele que você está apto para desenvolver o serviço e que você tem experiência já na área de atuação dele. Aqui, como foi uma proposta para desenvolvimento de website, a gente incluiu os 3 últimos websites que a gente desenvolveu. Então, tem a marca da empresa, o link para o website e uma breve apresentação do que é cada empresa. No caso aqui foram 3. Por fim, a gente vai entrar aqui, e aí assim, se fosse uma proposta, dependendo se é uma proposta de identidade visual, algum outro tipo de proposta que tem um cronograma de execução, igual identidade visual, coleta do briefing, elaboração, painel conceitual, desenhos, etc, etc. Então, a gente também inclui uma tela, uma página, detalhando cada etapa do procedimento como um todo. Enfim, depois dessa página do procedimento, se for o caso de ter a sua, a gente entra efetivamente na parte de valores. Então a gente identifica qual que é o projeto, no caso aqui é um projeto de desenvolvimento de layout para o website, e inclui os valores também. Então, além de website, a gente também incluiu alguns outros itens só para você ver como é que ficam dispostos caso tenha mais de um item. São valores aleatórios também. O importante é você verificar o seguinte: de um lado o item e do outro lado o valor unitário. A gente sempre coloca valor unitário para que o cliente possa pesar e ver qual que é o valor que ele está disposto ou que ele pode investir no momento. Fazendo só uma ressalva que, na verdade, assim, em raros casos é o valor que vai determinar, né? A questão assim, de confiança e de prioridade para ele. É mais isso do que necessariamente o custo. Então, assim, a gente tem um nome, você vai reparar que cada nome tem um pequeno númerozinho do lado. Isso vai servir para as observações sobre o que está incluso e o que não está incluso em cada valor. Embaixo da tabela a gente já entra com o total do valor e uma sugestão de forma de pagamento. É lógico que é uma sugestão. Você, estando pessoalmente com o seu cliente, você pode negociar desconto, um parcelamento diferente, uma forma de... até métodos de pagamento diferentes e tudo mais. Por isso que é tão importante você aproveitar essa oportunidade de estar ali com ele pessoalmente. Você já consegue determinar vários detalhezinhos que podem se arrastar mais do que o necessário ou podem desanimar o cliente a fechar o negócio com você. E aí, o que eu te falei sobre os números mais acima, então tem aqui, layout para o website, item 1. A gente vem logo abaixo da tabela e da condição de pagamento. O que você precisa saber? Isso é bem importante de ter na sua proposta. Eu sugiro realmente que você inclua essas observaçõezinhas sobre o que está incluso e o que não está incluso na proposta. Porque nem todo serviço que a gente fecha tem um contrato. O contrato, ok, substituiria isso, porque lá vai ter todos os detalhamentos possíveis acerca do projeto, mas nem todo projeto que a gente fecha, que a gente apresenta a proposta, ele necessariamente tem um contrato referente. Então, nesse caso, essa defesa, pequena defesa que vai ter no rodapé da sua proposta, já vai te assegurar para muita dor de cabeça, para evitar muita dor de cabeça durante o desenvolvimento. Então, assim, você disse que vai desenvolver um website, falou que é só o layout do website, então tá ali, não está incluso nesse valor a programação do website. Isso vai evitar que o cliente depois vire e fale: ah, mas como assim não está inclusa a programação? Eu achei que estava. E você vai falar: olha, a proposta que você aprovou está bem claro ali que não está incluso. Pronto, acabou, não tem mais argumento. O cliente aprovou uma proposta, se ele não leu, aí já é uma outra situação, né? Mas enfim,
Para finalizar, a gente gosta de colocar na última página uma frase, mais uma vez a gente utiliza a frase para despertar o sentimento no cliente. Essa aqui, Good Design Motivates, do Otto Eicher, que é um designer que a gente gosta muito, é simplesmente para dar colocar aquele ponto final na ideia do cliente de investir no negócio. Então, assim, o design vai realmente criar um diferencial para o seu negócio. Para finalizar, eu só gostaria de ressaltar que nessa proposta digital a gente usa a primeira página e a última página da proposta toda na cor preta, mas quando a gente faz a proposta física, a gente inverte, então a gente coloca as informações em preto e deixa o fundo direto no craft, por dois motivos, né? Porque a gente optou por um papel diferenciado que é o craft, mas também uma questão de economia, não faz sentido nenhum a gente gastar essa tonelada de tinta para imprimir uma capa de proposta, certo? Agora você já sabe como prosseguir quando tiver a oportunidade de encontrar o potencial cliente frente a frente.